Hoje a vovó vai ensinar a Tainá a fazer bolinho de chuva. Com esse fim de semana que tá friozinho, olha, você vai fazer esse bolinho de chuva, você vai lembrar da vovó na hora. Quem pediu a receita do bolinho de chuva foi aquele menino, o Luca Faria. É um menino muito doce, sempre sorrindo. Ele trabalhou muito com meu neto. É um menino super agradável, eu conheci ele, uma graça de menino dele, pediu a receita pra vovó do bolinho de chuva. É pra você, Luquinha. Não esquece de fazer agora nesse fim de semana. Beijo. Vamos para os ingredientes. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 de leite, 1 de açúcar, 2 ovos. E um pouquinho de açúcar refinado com canela, que é para poder passar ele depois de pronto. Vovó vai acrescentar a farinha de trigo, o leite frio mesmo, 1 xícara, os 2 ovos e o açúcar. E vai misturar tudinho. Aí é que a vovó vai vendo o ponto. Vamos perguntar aí o fermento. Espera, fermento a vovó sempre coloca por último. Vai ficar essa gororoba mesmo? Vai. Mas vai ficar tão saboroso. Como a vovó sempre diz, tudo depende do tamanho do ovo. Porque dependendo do tamanho do ovo, ele fica mais líquido. Como a vovó estava fazendo em vídeo, era difícil ela colocar um ovo pela quantidade de farinha e ficar muito duro. Então o que a vovó fez ao contrário? Ela prefere colocar a receita como manda o figurino. E como a vovó sempre fez isso de cabeça, então assim, ela colocou a medida certa, que é a receita. Mas devido aos ovos serem meio grandinhos, a vovó vai precisar colocar um pouco mais de farinha, porque vocês percebem que está muito líquido. Então a vovó vai acrescentando um pouco mais de farinha, não chegou nem a meia xícara ainda, para ver se dá o ponto. A vovó ainda tem um pouco de meia xícara. Vai dar menos de meia xícara. Isso vai dar mais ou menos umas 2 colheres de sopa, 2,5. Vocês vão colocando para poder sentindo na mão a textura. Ainda vai ficar mole, a vovó vai precisar colocar mais um pouquinho o restante da meia xícara que ela pegou. Porque ele tem que ficar como bolinho de arroz, só que é massa só. E é doce. Então o açúcar também vira líquido na massa. Então por isso que tem que ir colocando a farinha aos poucos. A vovó colocou as 2 xícaras, foi pouco, ela pegou mais meia. Para poder dar o ponto. Ó, a textura ela é mole, não chega a ser dura, mas não é líquida como estava. A vovó colocou um pouco mais de farinha para poder ir dando ponto. Aí tudo vai depender do tamanho do ovo. Esse é o tamanho, a textura exata, ó. Ela pinga pesada da colher. Aí sim que a vovó vai colocar o fermento, que é uma colher de sopa, como a vovó disse, e vai adicionar. Misturar e daí é só pingar para fritar, que a vovó já vai mostrar para vocês. A vovó vai pingar na gordura. A gordura não pode estar extremamente quente. Com 2 colheres você pega com uma e empurra com a outra. E vai formando bolinhas, que o menino Diego já vai mostrar na panela. Ela, com as bolinhas, elas não se grudam uma na outra e assim vai se fritando. A mesma coisa que a vovó disse no bolinho de arroz. Se por algum acaso você não fritar tudo hoje, não tem problema. Coloca isso o filme e guarda na geladeira. Você pode fritar amanhã. Mas o fermento vai estragar? Não, não vai estragar. Mostra aqui de perto, menino Diego. A vovó só passou depois de frito ele no açúcar com canela. A vovó só usa açúcar refinado para esse tipo de coisa, quando ela tem que passar por cima ou dar um acabamento. Então a vovó misturou um pouquinho de açúcar com canela e passou, por isso que ele fica assim, mais nada. Luquinha, beijo querido, Tainá minha neta linda,
Aproveita esse fim de semana e faz isso aqui. Vai estar frio, bolinho de chuva pra matar a saudade da vovó. Beijão, Tainá. Te amo.